Olá, queridos amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Restado seja com cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez por aqui, nesse nosso canal, para poder então nos alimentar da Palavra de Deus. E convido você a me ajudar a evangelizar, como? Divulgando aí esse nosso canal, compartilhando aí esse vídeo com seus contatos, nos grupos, WhatsApp, Facebook. Vamos então fazer com que a Palavra de Deus possa chegar ao maior número possível de pessoas. Eu conto com a sua ajuda e também a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, primeira vez aqui, seja bem-vindo e se inscreva, é fácil, é só você clicar aí em inscrever-se aí embaixo em vermelho e venha fazer parte também dessa nossa família. Ative o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana e também interaja conosco, deixando aí o seu comentário, o seu testemunho. Vamos fazer com que a palavra de Deus, então, possa alimentar todo o nosso ser, a nossa vida, e esse canal possa crescer para que chegue também a mais pessoas. Conto com a sua ajuda, com a sua participação. E vamos então à liturgia de hoje, nesse dia 24 de junho de 2020. Nós então celebramos a Natividade de São João Batista. E a liturgia de hoje propõe então para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, que vai nos narrar o seguinte: Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Disseram-lhe: Ninguém entre os teus parentes é chamado por este nome. Por meio de sinais, então, perguntaram ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, sua boca se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram a notícia ficavam pensando: que vai ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, celebramos então hoje essa solenidade da Natividade de São João Batista. São João Batista, juntamente, melhor dizendo, com Nossa Senhora, são os únicos santos da igreja em que nós celebramos, então, o dia do seu nascimento, a natividade deles, o nascimento para esse mundo, e também o seu nascimento para Deus. E assim, então, meus queridos amados irmãos, demonstra para nós a importância desse santo a qual hoje nós celebramos, São João Batista, além de ser um santo tão popular entre o nosso querido povo brasileiro e o mundo todo, com certeza. Mas aqui no Brasil nós temos então as nossas festas juninas e muitas pessoas no Nordeste, por exemplo, se colocam então em vigília ali diante de uma fogueira, reunido com a família, partilhando aí o alimento, com muito forró, que não pode faltar, né? Então é um santo popular e muito lembrado pelo nosso querido povo. Mas ele também teve a sua importância, não é à toa que ele tem essa popularidade. São João Batista, sabemos muito bem, e a primeira leitura de hoje já nos fala justamente dessa realidade. Foi preparado desde o ventre materno para poder então assumir uma missão específica. Mas olha só o que a primeira leitura de hoje, o profeta Isaías diz: Não basta ser apenas o meu servo. Eu vou te fazer meu servo para ser luz das nações. Então, meus queridos amados irmãos, também nós, batizados, somos chamados a ser luz das nações, e no nosso batismo nós recebemos essa luz de Cristo, para que ela possa então ser propagada no mundo, dissipando as trevas do mundo. E João Batista fez isso muito bem. Ele então que foi sinal, foi voz de Deus, e vai dizer também a segunda leitura de hoje, Deus então, para poder cumprir a promessa feita a Davi, de poder então fazer permanecer na sua descendência alguém que iria reinar, Deus então fez cumprir essa promessa através de Jesus Cristo. Jesus, então, descendente de Davi,
Ele veio cumprir a promessa do Pai feita aos antepassados. E, diante dessa vinda de Jesus Cristo, João Batista assume então a missão de poder então preparar os caminhos para o Senhor. É o que diz hoje a segunda leitura, extraída do livro dos Atos dos Apóstolos. E Paulo então vai dizer, olha, João, ele então assumiu esse compromisso, essa missão, foi sinal de Deus no mundo, convidando as pessoas à conversão e ali batizando, e é por isso que é conhecido como João Batista, porque ele batizava com água, mas ele sabia perfeitamente que aquilo era apenas uma preparação para aquele que estava por vir. Então João Batista, ele ensina para nós um grande exemplo de humildade. Humildade é essa que muitas vezes parece passar desapercebido, distante de muitos irmãos e irmãs das nossas comunidades. Porque João Batista diz, olha, eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias, é necessário que eu diminua e ele cresça. Então temos muito a aprender com João Batista, a poder nos colocar no nosso lugar, porque não somos nós que temos que aparecer, mas é Cristo, é Ele que é o Salvador, é Ele que é o Redentor. E essa promessa, Deus então, como dizia e repito, Ele a cumpriu através então de toda a descendência de Davi, e João Batista então foi incumbido dessa missão de preparar os caminhos do Senhor. Mas, meus queridos amados irmãos, nós também podemos seguir o mesmo exemplo de São João Batista, de poder preparar os caminhos do Senhor, preparar os caminhos do Senhor na nossa vida, primeiramente, para que Ele possa adentrar a nossa existência e transforme a nossa história, mas também na vida de tantos irmãos que precisam fazer a sua experiência, o seu encontro pessoal com Cristo, para que assim tenham também a sua vida transformada. E o Evangelho de hoje, a qual então nós acabamos de ouvir, o Evangelho de São Lucas, mostra para nós que João Batista ele teve toda uma preparação para a sua vinda, e foi algo anormal. Primeiramente, o modo, como ele foi concebido. Primeiramente, Isabel e Zacarias, já de idade avançada, conseguem alcançar a graça da fecundação, de poder gerar a vida. E só para nós poder compreendermos um pouquinho da história na época de João Batista, a pessoa então que não gerava um filho era tida então como uma pessoa maldita, uma pessoa pecadora, que estava sendo punida com a esterilidade diante dos seus pecados. Ela não conseguia gerar vida por causa dos seus pecados. E então era tida como uma pessoa que era excluída, marginalizada, a pessoa que não gerava vida. E ainda mais pelo fato de ser mulher. Mas Deus foi benevolente para com Isabel e também Zacarias. E Zacarias também, quando o anjo do Senhor apareceu a ele e foi então dizer a ele que ele seria pai, que Isabel iria gerar um filho, ele então não acreditou. E é por isso que ele então ficou mudo, não conseguia falar. Amados irmãos, nós também, muitas vezes, ou melhor dizendo, sempre, quando nós duvidamos de Deus, quando nós não temos uma fé sólida a ponto de acreditarmos nas promessas de Deus, nós também ficamos mudos, porque não conseguimos proclamar coisas bonitas, belas, porque nós mesmos não acreditamos, não confiamos, como nós queremos que outras pessoas acreditem, sendo que nós mesmos não acreditamos, não confiamos. Então é preciso crer, para que assim, eu crendo, eu possa levar outras pessoas também a fazer essa experiência e acredite nesse Deus que não nos abandona, mas que é fiel, que cumpre as suas promessas. Tanto que quando vão circuncidar, diz aí o Evangelho, queriam dar o nome de Zacarias, porque era comum na época, dar o nome do pai, do filho, melhor dizendo, o nome do pai. E assim então, Isabel vai dizer, não, seu nome vai ser João. E logo vão dizer, mas por que João, se não tem ninguém na sua família com esse nome? E então vão perguntar para Zacarias, que não conseguia falar, então pediram para ele escrever na tabuinha. E ele escreve, João é o seu nome. João, meus queridos amados irmãos, significa Deus é misericórdia. Então Deus manifesta a sua misericórdia na vida de Zacarias, Isabel e também na vida de cada um de nós,
que cremos, que confiamos nesse Deus que é fiel, que não nos abandona, que cumpre as suas promessas. E assim, cumpriu-se então tudo aquilo que Deus havia prometido a Zacarias e também a Isabel. E diante disso, Zacarias põe-se a louvar a Deus, que Deus então agiu na sua vida poderosamente, dando a ele a graça de poder gerar ali um filho, de ter um filho, de fazer então perpetuar a sua descendência. Então, meus queridos amados irmãos, toda a vizinhança fica pasmada diante da maneira como foi gerado João Batista e se questionam o que vai ser esse menino. E com certeza foi um grande profeta, um grande homem. Em João Batista encerra-se o Antigo Testamento e tem início ao Novo Testamento com Jesus. Portanto, meus queridos amados irmãos, diante da grandeza desse grande santo, desse grande homem que foi João Batista, que nós possamos principalmente imitar o seu exemplo, a partir da questão da humildade, sabendo que nada somos, é Deus que age através de nós. Se somos algo, é a graça de Deus que age na nossa vida. E João Batista foi fiel, denunciou injustiça, tanto que morreu, perdeu a cabeça, foi decapitado a sua cabeça por causa disso, porque ele então não se omitiu diante do adultério que o rei Herodes estava prestes a cometer, tomando a esposa do seu irmão como sua mulher. João Batista denunciou, não se omitiu, não se calou, falou a verdade. Tantas vezes que Herodes então ficava confuso quando ouvia João Batista, diante do poder da palavra que ele pregava. E assim então, meus queridos amados irmãos, podemos olhar para São João Batista e fazer com que a nossa vida possa também imitar o exemplo, o testemunho dele, para que assim possamos denunciar todo tipo de injustiça, não sermos coniventes com corrupção e injustiça que nós presenciamos no dia a dia. E não digo somente no meio político, porque toda essa situação de corrupção, de injustiça, começa por baixo, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos, na nossa família, na nossa casa. Que o Senhor então nos ajude a podermos então olhar para o testemunho de São João Batista e o Espírito Santo de Deus seja a nossa força para que nós possamos então, assim como João Batista viveu, possamos viver também nós, sermos luz no mundo, como a primeira leitura de hoje nos diz. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, nos ajude a podermos então fazer sempre a vontade do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.